Oi, tudo bem? Meu nome é Fabiano Santana e hoje eu estou aqui no meu primeiro vídeo para o canal do YouTube que eu acabei de criar. É um grande prazer contar com a participação de vocês e a interação de vocês. Eu gostaria de reforçar muito esse ponto, porque é através da interação e da colaboração que existe uma troca de valor entre vocês e eu, justamente na criação de novas oportunidades e no compartilhamento de experiências, né, que todos nós tivemos nas nossas vidas. Isso é algo muito relevante para mim e é algo que eu acredito muito, né, a questão do acaso, que é até uma das razões que eu estou aqui hoje. Essa primeira conversa, na realidade, que está sendo feita aqui, e esse primeiro vídeo, eu estou aprendendo, aprendi a criar o canal do YouTube, estou aprendendo, né, a fazer um vídeo. Então espero que vocês possam depois comentar e dar um feedback positivo, negativo, melhorias, o que é muito importante. E como o nosso querido Jeff Bezos fala, todo dia é o dia 1. É o dia 1 por quê? É o dia 1 porque tudo que você faz a primeira vez, toda a primeira experiência, a namorada, a esposa, o primeiro filho, você tem uma energia infinita com aquela experiência. Além disso, você tem expectativas gigantes que te movimentam. Você tem muita felicidade. E, ao mesmo tempo, por ser algo novo, porque por ser a primeira vez, você tem o que nós chamamos de medo. O medo da rejeição, da reprovação, da crítica. Mas é justamente por isso que a crença do dia 1 ser todo dia move, na realidade, a população, move os funcionários de uma Amazon, por exemplo, em saber que essa energia, esse ponto positivo das expectativas, do medo, do receio, faz na realidade que as pessoas se reinventem todo dia. Então, seguindo dessa linha, esse vai ser o primeiro vídeo de alguns, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E inaugurar o canal hoje, ele na realidade surgiu de um desafio. Eu participo de uma live que acontece todo dia, às 4h59 da manhã no YouTube, do Titi, mais conhecido como Pablo Marçal. Todos são convidados, as lives continuam acontecendo, onde ele compartilha conosco seu conhecimento, compartilha na realidade sua forma de pensar, e isso é muito inspiracional, né? Ele auxilia muito em que a gente não só pega a teoria, como a gente também execute na prática. E hoje de manhã, na live das 4h59, ele colocou o desafio de a gente criar um canal no YouTube, que eu nem não tinha essa experiência, eu nunca tinha feito isso na vida, e também fazer um vídeo e postar. Então, num dia só, você faz um pacote, na realidade, né? E como nesse momento eu não estou trabalhando, eu estou sem trabalho formal, eu na realidade aproveitei para poder investir esse tempo na execução dessa atividade, que era alguma coisa que já estava na minha cabeça há algum tempo, mas que na realidade eu nunca tinha sentado para fazer e poder fazer esse impacto em um grupo grande de pessoas, que é a minha expectativa e é o que eu desejo e é o que eu vou trabalhar para acontecer, e somar valor para cada uma delas de uma maneira bastante, digamos assim, aberta, agnóstica, compartilhando experiências que eu tenho. E uma grande parte, na realidade, do que eu quero fazer aqui com vocês tem 3 grandes pilares. É o pilar pessoal, é o pilar profissional e um que é até novo para mim, porque eu sou católico, mas eu nunca fui muito praticante, que é a parte espiritual. Eu recentemente ganhei uma Bíblia, e eu tenho lido essa Bíblia, meia hora no mínimo por dia, tá? E ao mesmo tempo eu tenho participado há 3 semanas de um grupo de estudo que acontece domingo, de 1h30 mais ou menos, uma hora e meia, aproximadamente 2 horas, do estudo da Bíblia. E isso tem me enriquecido muito, conhecer essa história e trazer para a parte espiritual tudo aquilo que a gente tem no dia a dia. É muito enriquecedor e muito esclarecedor de vários pontos, né, quando você não tem isso muito forte dentro da sua cultura, que era o meu caso. E o que acontece? Eu sou mineiro, eu moro em São Paulo há aproximadamente 21 anos, eu sou filho adotivo, eu fui adotado no meu primeiro dia, quando eu nasci. Minha mãe biológica trabalhava na casa da minha mãe adotiva, aí ela passou mal, foi para o hospital, ninguém sabia que ela estava grávida, ela me teve e ela colocou para minha mãe, hoje adotiva, que ela, na realidade, ia me colocar para adoção. A minha mãe adotiva, na realidade, naquela época ainda não minha mãe, ela, na realidade, ela tinha o desejo de ter um filho, ela era solteira,
já tinha 47 anos e ela me adotou. Então eu sempre soube que eu sou filho adotivo, foi sempre muito transparente isso para mim, nunca tive nenhum problema com isso. E na realidade, quando eu nasci, eu já saí adotado do próprio hospital. Eu nasci em 76, nos anos 80, 76 ali, você tem uma questão da inflação. Minha mãe biológica tinha acabado de aposentar, da Rede Ferroviária Federal na época, né, que cuidava das ferrovias, do transporte ferroviário aqui no Brasil, e a inflação comia muito do valor aquisitivo do salário das pessoas, né, no caso dela também, porque até a correção da aposentadoria, muitos de vocês devem saber disso, era muito inferior à inflação, que era alta na época. Então o que acabou acontecendo? A minha mãe tinha uma mão muito boa para a cozinha, em Belo Horizonte. Ela tinha um livro de receitas da mãe dela, né, que seria minha avó, que eu não cheguei a conhecer, faleceu antes. E ela começou a fazer salgado para fora, e em Belo Horizonte tinha uma feira que acontecia na Praça da Liberdade, que era uma praça que ficava em frente ao prédio do governo naquela época. O governo hoje mudou, né, de sede, mas continua o palácio existindo lá, o Palácio da Liberdade. E aí minha mãe montou uma barraca lá na época, né? Então eu ia lá como criança, mas curtir, comer, brincar. E quando foi lá para os 6 anos de idade, naturalmente você começa a participar, né, da atividade da barraca em si. Então eu comecei a ajudar a dar troco, você ajuda a servir salgado, você ajuda a carregar as coisas, né? Porque tinha que carregar do carro para o local da barraca. E aí eu fui começando a participar ali pontualmente, depois um pouco mais, para ajudar a minha mãe. Ainda como criança, lógico, eu tinha 6, 7 anos. E o que aconteceu? Nessa mesma época, aconteceu algo muito impactante na minha vida. E talvez até mais impactante para minha mãe. Eu fiquei diabético. A minha diabetes, como criança, né, é uma diabetes que a gente chama tipo 1. A diabetes tipo 1 é quando você para de fabricar insulina, seu organismo, o pâncreas, né? E você tem que tomar injeções toda vez que você vai se alimentar. Naquela época o tratamento eram 2 injeções por dia, a injeção era suína, o médico falou para minha mãe que talvez eu chegasse aos 14 anos de idade. Para você ver como é que naquela época, né, era muito diferente de como é hoje. Né? Hoje eu tenho um sensor no meu braço que eu meço a glicose sem furar o dedo. Naquela época nem aparelho de medir glicose eu tinha que fazer exame de sangue no laboratório. Era uma coisa muito diferente do que é hoje. Né? Quem pôde passar por esses momentos reconhece o quanto evoluiu o tratamento da diabetes. Então, imagina, adotivo, numa casa de uma mãe solteira, que tinha que trabalhar muito para fazer tudo o que ela precisava, e ainda diabético, quer dizer, requeria um tratamento, um plano de saúde, naquela época, que era caro. Eu lembro que o meu plano de saúde era um Golden Cross Gold, olha só, há quanto tempo atrás, e a minha mãe passava muita dificuldade para pagar. Então, o que aconteceu? Ao longo dessa jornada na feira, na realidade, minha mãe acabou me dando, para cuidar, quando eu tinha 7, 8 anos, a venda de suco na feira. E a venda de suco na feira, essa feira passou a ser a maior feira de rua do mundo, da América Latina. Eram 5.000 barracas de arte, artesanato e alimentação. Ela fica agora na Afonso Pena, né? Em 90 mudou para Afonso Pena, então a feira cresceu muito, né? Porque era uma feira muito relevante. Tinha muita gente de São Paulo, aqui de São Paulo, que ia lá comprar produtos para revender em São Paulo, porque os produtos eram muito bons e de baixo custo, então eles colocavam etiqueta e vendiam em São Paulo. E eu comecei a vender suco, então eu ficava fora da barraca, além de dar troco para minha mãe, porque eu não tinha contato com salgado, eu ficava fora da barraca gritando assim, suco de manga, acerola, caju e maracujá, é uma delícia. Quando eu peguei esse negócio de suco, para vocês terem uma ideia, aos 8 anos de idade, vendia-se 18 copos de suco por feira, que começava às 5 da manhã e até 4 da tarde, mais ou menos, 3 da tarde. E 8 meses depois, ainda do dia 1, eu falo dia 1 porque era a mentalidade todo domingo, eu já vendia 850 copos de suco. Só para vocês terem uma ideia, como é que foi, era um business, era um negócio muito interessante. Mas só que tem todas as questões que vocês sabem que acontecem no comércio. Eu tinha que pegar o suco no sábado, que era gelado, ele não tinha devolução, e pagar na segunda. Então, domingo eu fazia o dinheiro para pegar o meu lucro e pagar o distribuidor do suco, né, que era um suco da Bahia chamado Brasfruit. Uma empresa excelente, ótima qualidade. E o que aconteceu? Eu pegava o suco no sábado, imagine que no domingo chovia. Tinha menos gente na feira e as pessoas que estavam na feira bebiam menos, porque conceitualmente estaria um pouco mais frio. Então, era uma emoção, uma situação de risco constante que a gente vivia.
E, na realidade, assim, me faz pensar, né, quando eu trabalho em grandes empresas hoje, ou em empresas médias, o quanto a gente olha o desafio e fala, pô, esses desafios não existem, eles são simples. Eu acredito muito que eu adquiri essa capacidade de simplicidade na feira, porque lá era a questão assim, você não tem muito o que fazer. Em uma hora pode mudar tudo. Então, como que você reage a essa situação? E feito isso, na realidade, tudo isso me somou muito valor nessa experiência que eu tive, né? Minha mãe, eu passei a ajudar minha mãe a carregar as coisas do carro quando eu fiquei maior. Era uma senhora já, tinha uma ajudante que era uma mulher, então você já começava a ter trabalhos que são mais pesados na realidade, e não tinha, a gente dormia, sei lá, 4 horas de sábado para domingo, acordava 2 da manhã, assava as coisas fritas eram fritas na própria feira, porque a gente tinha uma fritadeira dentro da barraca e uma estufa para os produtos assados. Então tudo isso na realidade veio de uma forma muito intensa. E eu diria para você que muitas coisas a gente fala sobre risco, né? Eu tenho um elefante aqui atrás de mim que tem um significado muito forte para mim, que é o quê? Eu brinco muito com quem trabalha comigo, as pessoas que eu conheço, que oportunidades passam na nossa frente todo santo dia. Várias oportunidades. E a questão é, quem é que assume o risco de subir no elefante, que é uma grande oportunidade, e seguir? Eu diria para você que por falta de ter algo a perder, porque a minha vida era uma vida muito contada, né, desde criança, até vendo minha mãe, vendo o próprio trabalho da feira, como não era fácil. O que acontecia? Eu subi em quase todas as oportunidades que passaram na minha frente, sem ter medo do risco. Uma grande parte delas eu aprendi muito, adquiri conhecimento, outras deram muito certo, algumas eu caí do elefante, sem sombra de dúvida, que foi um grande aprendizado, e aprendizado para a próxima etapa vale muito, porque você faz melhor. E com isso, na realidade, com esse conceito do elefante, por isso que eu tenho essa tela aqui atrás de mim, que eu vou pendurar depois na minha sala, é justamente para poder sempre lembrar disso. Que as coisas passam e nós devemos, na realidade, abraçá-las, e nós devemos dar energia e ser um dia toda vez que a gente poder fazer alguma coisa melhor. E isso tudo, na realidade, fazia com que os desafios que surgiram ao longo da minha carreira, eles fossem sempre compreendidos como uma forma muito simples. Eu não enxergava uma dificuldade, eu enxergava, na realidade, o seguinte, vamos fazer o melhor, e o nosso melhor vale muito. Se a gente não chegar no que estava pré-definido, tem uma razão. Mas se você fizer o seu melhor, a chance de dar certo é gigantesca. Tem fatores que não controlamos, mas os que controlamos deveremos atuar sobre ele. Uma deles é atitude, energia e dedicação sobre aquilo que você faz. E esse estímulo é muito importante. Basicamente, o que eu queria comentar nesse primeiro vídeo seria isso. Eu vou fazer vários outros vídeos e eu vou contar a história da transição, que aí, além da diabetes, né, que eu comentei anteriormente, foi uma grande virada na minha vida, como que eu saí da feira e fui para o mundo corporativo. Isso aconteceu na feira. Eu passei a trabalhar em grandes corporações, com projetos muito críticos, em diversas áreas diferentes de uma empresa, mas justamente por, primeiro, assumir o risco, e segundo, motivado por pessoas que eu conheci na feira. Então é algo assim muito interessante em compartilhar com vocês e poder ouvir vocês e interagir com vocês. E o outro ponto é que a gente fala muito, né, sobre atitude e como isso nos ajuda a transformar, nos ajuda a transbordar, né, como diz o Pablo Marçal. E existe uma palavra chamada esperança que a gente usa na economia como assim, confiança do empresário, confiança do consumidor, que afeta muito a parte econômica do país. E você imagina o seguinte: se nós não fizermos, nada acontecerá. Se tentarmos, poderemos ter a esperança. E quando eu associo que a esperança é uma expectativa, olha a importância que isso não tem. Então, o que eu posso compartilhar com vocês? Sempre tentem. Sempre façam acontecer. Porque isso muda, isso revoluciona, isso move o mundo para frente. Muito obrigado e faça uma ótima semana para todos. Um grande abraço.